Olá, tudo bem, vestibulando? Eu sou o professor Paulo Inácio de Geografia. E aí, FUVEST segunda fase, como é que foi isso aí? Muito bem, uma prova com questões de média a elevada complexidade, muito trabalhosa, contextualizada. A versão colorida facilitou o entendimento do vestibulando, sobretudo quando se tratou de mapa, tabela e gráfico. Trabalho gráfico visual muito bem feito. Nós podemos analisar dois grandes blocos. Das questões 1 a 3, nós tivemos questões que partiram de discussões do mundo contemporâneo. Já as questões 4, 5 e 6 já pediram um grande nível de aprofundamento. E, de novo, muito trabalho para você poder organizar e colocar essas informações nessa restrição de espaço dada aqui pela FUVEST. Muito bem. Na primeira questão, a contextualização parte, inclusive, com um cartaz da minissérie Chernobyl, aí tão comentada ao longo do ano passado. E uma das dificuldades era estabelecer a relação entre o desenvolvimento da tecnologia nuclear e o contexto da Guerra Fria. Porque é muito importante compreender que o desenvolvimento dessa tecnologia está ligada não só às necessidades energéticas da Guerra Fria, é importante lembrar que ali nós tivemos um choque do petróleo, então a busca por energia foi um momento extremamente importante, assim como também a questão da corrida armamentista. E esses elos deveriam ter sido estabelecidos pelo vestibulando nessa questão. Muito bem. Na questão de número 2, uma questão muito importante tratando das questões previdenciárias do Brasil, com duas pirâmides etárias impressas com cores, o que facilitou muito a compreensão pelo vestibulando. Uma delas falando da distribuição etária da população que se denominou no censo de cor branca e em comparação com a pirâmide com a população que se declarou de cor preta ou parda. Preta e parda, melhor dizendo. Muito bem. E aí ele perguntava como que você identifica a população idosa? Analisando o topo dessa pirâmide, quais os fatores de natureza socioeconômica que contribuem para essa diferenciação? É importante destacar que aqui você tem vários fatores de fundo socioeconômico, mas é importante destacar que renda mensal, nível de escolaridade são mais elevados entre a população que se declarou de cor branca do que aquela que se declarou de cor preta e parda, como aponta aqui as duas pirâmides etárias. A alternativa, ou melhor, o item C, ele fala assim, ele coloca uma tese. O fator previdenciário é um fator de discriminação racial no Brasil. E aí ele pedia para você explicar. Então o que a gente vai ver aqui? Que na população mais idosa, aquela com idade acima de 60 anos, você vai ver que ela é mais numerosa entre a população de cor branca do que entre a de cor preta e parda. Então o que acontece? Quando você põe um fator previdenciário, quando você põe aí uma idade de aposentação tão elevada, o que vai acontecer? Os grupos que vão se beneficiar são aqueles que conseguem ter maior expectativa de vida. Então, com base nessa tese e nesses dados, você apontaria que é um fator que acaba privilegiando, segundo esse gráfico aqui, a população de cor branca. Muito bem. Na terceira questão, assunto técnico, a faixa tropical ali destacada e os litorais marcados. E aí eu perguntava, um ecossistema costeiro, do que ele está falando? Ele está falando dos manguezais. E aí você tinha que relacionar a localização com as ameaças, com as funções dos manguezais. Então aqui nós tivemos nesse primeiro bloco duas questões a partir de assuntos contemporâneos e uma questão mais de geografia conceitual. O segundo bloco, a questão 4 vai tratar da RENCA, da Reserva Nacional do Cobre e Associados, e vai trabalhar muito nos conflitos que vão surgir em função dessa extração mineral.
Já a questão de número 5, uma questão de elevado nível de complexidade que trata da exploração de sal da região de Cabo Frio, assim como também da descrição e da compreensão dos aspectos da geografia física que vão levar e que contribuem para essa exploração de sal. E aí, depois de duas questões mais técnicas, fechando o bloco, uma questão de contexto contemporâneo, envolvendo a guerra comercial Estados Unidos e China, que foi um assunto de grande relevância e discussão no ano passado. E aí, um dos pontos mais difíceis era explicar como a desvalorização da moeda chinesa vai influenciar a balança comercial entre esses países. Então, com a moeda chinesa desvalorizada, esses produtos ficam muito mais baratos para o consumidor americano. Resultado, isso vai levar uma importação pelos Estados Unidos de produtos chineses bem elevada. Muito bem, uma prova muito bem formulada, não deixou o campo para dúvidas ou talvez ali questionamentos. A FUVEST fez um grande exame de geografia e eu acredito que o vestibulando também tenha saído com essa sensação de um vestibular muito bem formulado, porém trabalhoso. A gente se encontra na próxima. Até mais.